Hi, hello, welcome back to Canto de Espera. I'm Inês, your host, and I'm back. So are you? Hi! Então, há uns dias atrás aconteceu o apagão de 2025. Neste episódio eu vou falar como o apagão me iluminou. I'm sorry. Onde eu estava quando o apagão aconteceu foi em casa, as I am, all the time. Eu estava em casa e tinha acabado de fazer a minha yoga matinal e ia buscar o carregador do computador, que tinha ficado sem bateria. Mas quando estava a subir as escadas, ouvi tipo um estalo do rádio, como tipo se alguém tivesse ligado e desligado muito rápido. E só ouvi uma voz e depois parei e fiquei só, que giro! Temos fantasmas em casa! Enfim, procedindo e continuando. E só tipo fui para o meu quarto e fui tentar pôr o computador a carregar. Of course, that did not work. E eu fiquei confusa, só que ao mesmo tempo achei imediatamente que era uma questão só do meu quarto. Porque eu já tive momentos em que o meu quarto, as tomadas estavam desligadas. Portanto, eu pensei que era uma coisa desse género. Só que depois eu fui lá abaixo para mexer no quadro elétrico e estava tudo normal. E eu fiquei confusa, porque normalmente, pronto, quando a luz vai abaixo, alguma coisa acontece lá também. Eu fui tentar depois, tipo, ir a algum sítio, não sei se foi à casa bem, não sei se foi onde foi, I don't fucking know, já não lembro. Só sei que eu tentei ligar uma luz e a luz não acendeu e eu fiquei, ok. E eu achei, ok, é da casa, fun, não é fun, mas enfim, eu não sei como é que isto se faz, como é que se trata, porque o quadro elétrico, como eu disse, está tudo normal, portanto vou ligar à minha mãe. Liguei à minha mãe, porque nessa altura ainda dava para ligar. Eu liguei à minha mãe, a luz foi abaixo, what do I do? E ela só diz, foi abaixo aí, foi abaixo aqui, foi abaixo em Évora, foi abaixo em Portimão, foi abaixo no Porto, foi abaixo em Lisboa, foi abaixo a todo lado, bestie. E eu, ok, interessante, então é uma questão nacional, achava eu. Eu, como já estou tipo a falar há imenso tempo sobre como eu estou a tentar desconectar-me de coisas materiais, desconectar-me das redes sociais, desconectar-me do meu telemóvel as a whole, tudo mais, estou sempre a tentar desconectar-me. Eu vi este momento e eu fiquei tipo, pronto, I guess agora sou obrigada literalmente a desconectar-me de tudo. Eu estava a fazer grão de bico, o meu fogão é a gás, portanto continuei a fazer o meu grão de bico. Ele estava lá just chilling, a cozer, queimei um bocado, mas ainda sabe bem, enfim, whatever. E depois eu pouco a pouco fui-me apercebendo certas coisas. Quando eu fui ao congelador buscar alguma coisa, eu fiquei tipo, é verdade, isto está desligado, está tudo a derreter cá dentro. Quando eu abri o frigorífico, fiquei tipo, é verdade, o frigorífico está desligado. E fui-me apercebendo destas coisas. A ordem pela qual eu pensei sobre as coisas foi semáforos. Eu comecei, fuck, daqui a bocado vamos estar a ouvir ambulâncias de todo o lado, porque se os semáforos estão desligados, acidentes, bad stuff. Com isso fiquei tipo, fuck, hospitais. Como é que os hospitais estão a fazer? Provavelmente têm geradores, mas os geradores não duram para sempre e se não tiverem geradores, o que é que está a acontecer? Tipo, há muitas pessoas que estão ligadas a cenas para sobreviver, tipo, hello? Essas foram as duas primeiras coisas que eu pensei. Depois eu pensei, quando me apercebi que o congelador estava desligado, pensei em todos os congeladores de todos os restaurantes, de todos os supermercados, de tudo o sítio que neste momento estavam a derreter e que estavam a estragar imensa comida e que me dá... Eu sou uma pessoa que eu uso cenas fora do prazo quando vejo que ainda estão tipo comestíveis ou então testo, porque eu odeio desperdiçar comida. Eu acho que quem me criou assim foi a minha mãe, no entanto a minha irmã também é um bocado assim, mas not as much as me. Portanto, eu sou um bocado extremista. Nós sabemos porque há, sei lá, tipo 2 meses eu usei, por exemplo, massa folhada que estava fora do prazo há 20 anos, mas estava no congelador. Por isso eu fiquei tipo, o congelador é um stop no tempo, está tudo bem. E pensar em toda a quantidade de comida que tipo, ok, tu vais a um restaurante, é diferente. Eu não espero que quando eu vou a um restaurante eles não estejam a usar ovos fora do prazo ou farinha fora do prazo. Tipo, eu uso, mas eles não. Comecei a pensar em toda a comida que ia ser desperdiçada. Depois pensei, fuck, elevadores. Pessoas que estão nos elevadores neste momento, what is it? What do? Tipo, o que é que podem fazer? E nessa altura ainda havia rede, ainda conseguia tipo ir à internet, não funcionava muito bem, mas tipo, se eu esperasse um bocado e se fizesse muito refresh, até dava. Tanto que eu consegui tipo ver inicialmente umas pequenas notícias.
A minha mãe estava-me a mandar notícias no WhatsApp, eu consegui pesquisar por notícias, mas depois chegou um ponto em que a internet já estava mesmo grave. Pensei, ok, vou aproveitar este tempo e vou fazer as minhas crafts. Mesmo que eu tivesse trabalho para fazer, o que não tenho, mas mesmo que eu tivesse trabalho para fazer, não conseguia, porque o meu trabalho é todo digital, tudo no computador. There's nothing I can do, I'm at home, let's just craft time. Eu não diria que eu estava estressada, mas estava a pensar, tipo, cada vez que eu pensava mais profundamente do que só, ok, eu estou aqui neste momento e esta é a minha realidade, eu apercebia-me de todas estas coisas, seja dos semáforos, seja dos hospitais, seja das comida, seja dos elevadores. Todas estas coisas eu estava a começar a pensar quando eu ia mais profundo do que a minha experiência. E isso estressava-me um bocado. Eu estava não tanto a pensar em pessoas que eu conheço, porque nenhuma delas que eu soubesse estava afetada por essas situações, mas ao mesmo tempo estava... Isto é grave. Isto é muito grave. Pessoas mais velhinhas que estão, tipo, sozinhas e que nessa altura ainda não era tipo um problema de não consigo contactar, porque na minha cabeça, eu não sei, eu não estava a pensar muito sobre o que é que ia acontecer e eu achava que aquilo ia voltar tipo daqui a 1 hora. Primeiro eu pensava que ia voltar daqui a tipo 15 minutos, mas depois eventualmente comecei a perceber que não ia ser tão rápido. Decidi que eu ia cozer. Mas rapidamente me apercebi, oh fuck, não. Eu ia-me apercebendo as coisas pouco a pouco. Apercebi-me que efetivamente não o podia fazer porque a máquina tem de estar ligada à tomada. Por isso eu fiquei, fuck, não vou cozer nada. E aproveitei esse momento para fazer uma coisa que eu já estava a procrastinar fazer há imenso tempo, que era mexer tipo com air dry clay, argila. Tipo, eu já queria fazer cenas com argila há imenso tempo, só que tinha outra coisa sempre que eu queria fazer antes disso. Por isso nunca me dedicava. Só que como era uma coisa que não envolvia nenhuma eletricidade, nada de nada, eu aproveitei e fiz isso. Eu pensava que eu ia estar a fazer isso e a meio de eu fazer isso, a eletricidade ia voltar. Tanto que eu pus uma coisa que não se deve fazer, mas o meu candeeiro tipo ligado para, se a luz voltasse, eu sabia porque o candeeiro tinha voltado. Óbvio que pouco a pouco fui-me apercebendo, ok, this is a bigger deal. A minha mãe estava-me a mandar várias notícias que eram muito contraditórias e que rapidamente se foi percebendo que muitas delas eram fake news. Isto também está a afetar a rede, já não tenho internet, os meus dados já não estão a funcionar tão bem. Eu mandava mensagem no WhatsApp e aquilo demorava bem tempo a enviar e às vezes tipo ficava só permanentemente no relógiozinho e depois finalmente enviava e eu, chegou! Os meus planos para esse dia eram que eu ia de comboio ao shopping, ia tipo experimentar óculos de sol, porque eu tenho muito de comprar óculos de sol, e eu ia à Decathlon, ia experimentar sapatos para as minhas caminhadas, blá 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 blá. Esse era o meu plano para esse dia. Só que eu ainda não tinha decidido ao certo se era isso que eu queria fazer. Eu também queria ir à praia porque estava bom de tempo. O que eu fiz foi, eu fiz as minhas craftzinhas, depois fui fazer o meu almoço, comi o meu almoço e depois estava, ok. Ainda consegui ver as marés, para ver quando é que a maré ia estar cheia, nessa altura. E depois fiquei, será que é uma boa ideia eu sair de casa com este acontecimento? Porque se há uma coisa a acontecer e eu não tiver rede, tipo, como é que eu me safo? Porque vou estar sozinha, somewhere. Mas eu fiquei, não. Eu sei o caminho para casa, se eu conseguir andar, eu consigo andar, se não consigo andar, eu arranjo-me. E lá foi a Inês à praia, porque eu decidi, ok, não, eu não me vou meter num comboio agora para ir para um sítio à toa, sem ninguém saber que eu estou nesse sítio, e depois voltar, tipo, para além disso, se eu for ao shopping, tipo, nesta altura, eu estava a pensar, se eu for ao shopping agora, se calhar enquanto eu estou no comboio a eletricidade volta. Isso era o que na minha cabeça estava a acontecer. Só que eu também não tinha a certeza se os comboios estavam a funcionar normal, não sei o que mais. Depois fui descobrir que afinal os comboios estavam em greve, por isso ainda bem que eu não fui. Mas em geral o shopping também estava trágico, caótico, portanto ainda bem que eu decidi que eu não ia, mas eu decidi que eu ia à praia e I had a great time. E eu sei que isto é bem privilegiado da minha parte, eu já chego lá, nadei, tipo, foi o melhor banho que eu tive até agora deste ano, foi o meu terceiro banho. Depois começou a ficar frio e eu fiquei tipo, ok, vamos para casa, vamos ver como é que estas coisas vão andar. E obviamente enquanto eu estou na minha caminhada só sabia que não tinha rede, porque passei de conseguir ver as barrinhas para nem sequer aparece as barrinhas, nem sequer aparece a cena a dizer Vodafone, não aparece nada. Eu até estava com o meu journal a escrever e estava tipo, bem, isto está a acontecer, eu, como não tenho rede nenhuma, tenho 0 notificações. E eu estava a pensar para mim mesma, this is kind of peaceful, it's kind of nice, tipo, é nesse sentido que eu digo que o apagão me iluminou,
foi que me mostrou que efetivamente I have a better time when I'm not plugged in. O que eu já tinha ideia, e quando eu reduzi a quantidade que eu estava plugged in, melhorou o meu... Uau, ok, o meu ouvido neste momento está a fazer pi, os meus neurónios estão a morrer, calma, vamos dar tempo. Eu já tinha noção que estar mais desligada do mundo online me era benéfico, só que mesmo assim continuava com certas coisas, continuava com notificações do WhatsApp, do e-mail, destas coisas. Só que depois, pronto, ao mesmo tempo que eu estava a ter uma boa experiência, também estava no fundo da minha cabeça, e se eu tipo for raptada neste momento? What can I do? Mas depois, o 112 funciona na mesma, por isso we're fine. Só que estava só a pensar nos e se alguma coisa a acontecer, e se eu me esbardalhar, e se eu tipo não me conseguir mexer e não consigo contactar a minha mãe, mas também não é justificável, porque eu tenho esses pensamentos, tipo, o que é justificável eu ligar ao 112? Especialmente em casos de emergência em que eles provavelmente já estão atolhados de gente a ligar-lhes. Será que se eu me esbardalhasse e torcesse o tornozelo e tivesse tipo a meia hora de casa, eu ligava ao 112 se não tivesse rede para ligar à minha mãe? Depois aconteceu uma coisa interessante ali no meio, em que eu estava na minha caminhada, isto não tem nada a ver com o apagão. Como a maré tinha enchido muito, havia uma parte da caminhada em que tinha ficado inundado, ou seja, não havia formas de passar sem ser passares por água. Mas havia uma parte em que parecia que ainda conseguias tipo ir num pau muito fininho, a grossura de um pé, pronto. E podias ir por aí e se calhar safavas-te e não te molhavas os pés. Só que depois chegou um ponto em que até esse pau estava molhado, por isso eu fiquei... Okay, I guess we're going to get our socks wet and our feet wet and everything. E depois atrás de mim, eu estou com os fones, e atrás de mim ouço um senhor tipo, se eu soubesse tu ias pôr os pés na água, eu tinha-te dado cavalitas. E eu fiquei tipo, E depois fui a andar na terra, normal, 5 passos à frente, havia outra dessas poças que não dava para passar sem ser na poça. E eu já tinha os pés molhados, por isso não fez sentido nenhum, mas o senhor ficou tipo, pronto, agora podes vir. E ele só se agachou à minha frente e eu apercebi-me aí, pronto, outro momento em que o apagão, se bem que não foi o apagão neste caso, só tipo, foi o apagão porque eu normalmente não faço as minhas caminhadas àquela hora, porque eu fui fazer a caminhada desta hora por causa do apagão, encontrei-me com esta pessoa que me fez também aperceber-me desta coisa sobre mim. Quando eu encontro, especialmente, isto só acontece com homens, porque eu acho que nunca tive uma interação com uma mulher estranha na rua. I guess, sei lá, mulheres têm mais sense, mas homens sentem-se muito confortáveis para virem falar com jovens meninas. I don't know what it is. Acho que é falta de noção. Não sei, espero que sim. E espero que não sejam segundas intenções e seja só falta de noção. Mas mesmo assim, ganhem noção, por favor. Isto já foi um tópico de conversa quando, tipo, houve momentos em que eu, no inverno, quando eu vou à praia sozinha e não está lá quase ninguém, e depois eu estou só sentada a ouvir a minha música, a ler, a escrever no meu journal, e há momentos em que já houve homens a virem ter comigo, a pedirem-me ajuda, a pedirem-me o telemóvel, a pedirem-me isto, a pedirem-me qualquer coisa, e eu só fico tipo, bestie, primeiro, não. Segundo, desculpa. Terceiro, vai-te embora. Quarto, bestie, ok. Vamos pensar que sim, efetivamente, tu precisas de ajuda, isto já aconteceu. Precisas do telemóvel para ligar a esta pessoa porque o teu ficou sem bateria e não sei quem, não sei quantos. Tipo, sure. I can pretend that I believe that. Eu posso acreditar que tu és uma pessoa decente. Mas mesmo assim, tipo, que falta de noção. Porquê que tu tens, tipo, tu não estás isolado, nós não estamos os dois na montanha sozinhos, tipo... Tu tens um café ali, tens um restaurante ali, tens outra coisa ali, tipo, vai falar com pessoas num sítio público e que estejam rodeadas de outras pessoas. Ou então com um homem. Não vais falar com uma criança. Isto aconteceu quando ainda era, tipo, menor de idade. Ou então, tipo, tinha 18 anos, já não lembro quando é que foi. Só que eu fiquei com essa ideia na minha cabeça porque foi mesmo o momento em que eu fiquei, eu quero pensar na bondade das pessoas. Só que, for fuck's sake, é preciso ter muita falta de noção. Do you not live in the society? Isso irrita-me um bocado. Mas este senhor estava-me a dar muito vibes de pai. E nós, efetivamente, estávamos os dois sozinhos na ciclovia naquele momento. E, epá, eu estava a achar que aquilo era uma coisa inocente. E eu ainda acho que é uma coisa inocente. Só que acho também que vem acompanhado com um bocadinho de falta de noção. Ao mesmo tempo que ele estava-me a dar vibes de ok, tu podes ser um pai de uma amiga minha, também estava tipo, epá, se um pai de uma amiga minha que eu estou a conhecer pela primeira vez me oferecesse cavalitas, eu ia achar um bocado estranho. Eu ia aceitar, mas ia achar um bocado estranho. Long story short, eu aceitei. Mas foi porque foi uma coisa do momento e eu nem sequer estava a calcular o facto de, tipo, os meus pés já estavam molhados, por isso there was no point. Tipo, zero validade para
aquele ser necessário. Tipo, não era necessário. Um senhor random deu-me cavalitas. E depois, em vez dele continuar a sua corridinha, ele veio comigo a andar durante um bom bocado, em que só estávamos tipo a fazer conversa de nhanha. Eu, quando estava na minha caminhada, fiquei tipo, ok, eu vou ao chinês agora, vou passar pelo chinês para experimentar óculos de sol. E depois estava aí para o chinês e olhei para o chinês e fiquei tipo, está tudo desligado, está off, não está presente, vamos embora. Portanto, voltei para trás. E depois estava a ir tipo a pensar, ok, vamos fazer uma coisa diferente, vamos comer um gelado no café. E depois fiquei tipo, não, neste momento o gelado está todo derretido. True. Ok, vamos para casa. Depois pronto, fui para casa, dei banho, depois eventualmente chegou a minha irmã, mas afinal não era a minha irmã, era a minha mãe. Depois eventualmente a minha irmã chegou e eu fiquei, ok, eu tenho fome, vou jantar. Vamos jantar a minha salada fria. A minha irmã também comeu a minha salada fria. Comemos salada fria, estava muito gostosa. A minha mãe estava a fazer comida porque nós tínhamos gás, por isso ela fez tipo peixe alimado. Comemos o peixe alimado com a salada fria. Estávamos a conversar sobre como isto estava muito louco. E elas é que me trouxeram a informação do outside, per se. Porque eu aqui, tipo, eu literalmente estava só a interagir comigo mesma. Assim fui à praia, mas não interagi com ninguém. Estavam pessoas à minha volta, mas eu não estava a interagir com elas. E, tipo, eu não sabia, tipo, não falei com ninguém, por isso não sabia o que é que eles sabiam, o que é que não sabiam, o que é que estava a passar, enfim. E depois a outra interação que eu tive foi com esse homem random e não falámos nada sobre o apagão. Portanto, eu estava completamente off-grid, eu não fazia a mínima ideia o que é que estava a acontecer, eu não conseguia ver as notícias porque não tinha rede, não tinha internet, não tinha nada. Portanto, eu estava zero knowledgeable. A minha mãe tinha tipo o rádio do carro, a minha irmã, a universidade tinha o gerador. Elas continuavam um bocado in the loop. Já estavam a dizer que os supermercados estavam todos caóticos e que havia filas imensas e que tinhas de pagar com dinheiro. Caos. E eu só estava a imaginar, pronto, as pessoas na cidade e afins a fazer tipo um cenário meio apocalíptico, porque a irem comprar garrafas de água, porque eu felizmente em minha casa ainda tinha água, ainda tinha tipo, nós usamos gás para a comida e também para o esquentador, portanto eu consegui dar banho quente, consegui fazer comida, eu estava na melhor posição que eu podia estar e não tinha tipo supermercados ao pé para estar a perceber qual era o nível do desespero das pessoas. E até o semáforo ao pé da minha casa estava a funcionar, por isso eu estava tipo, ok, things are okay. Cada vez que eu pensava mais sobre o assunto, começava a pensar em todas as coisas que provavelmente estavam a dar muito errado noutros sítios. A vida das outras pessoas que estava muito tensa. Como nada me estava a afetar a mim diretamente e eu não sabia o que é que estava a afetar outras pessoas porque não tinha contacto nenhum com ninguém, nem com nada, eu estava um bocado ainda na positividade da vida que isto vai voltar daqui a pouco. Mas depois quando a minha mãe e a minha irmã chegaram, elas não estavam tão positivas, elas estavam mais tipo, estão a dizer que isto pode durar ainda mais uns dias, estão a dizer isto e aquilo, se calhar volta à meia-noite, se calhar volta às 6 da manhã, se calhar volta daqui a 3 dias, tipo, não sabemos, também temos de estar preparados para isto acontecer outra vez, blá 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 blá. E eu estava tipo, besties, eu estava só na minha cabeça e a minha cabeça estava bastante positiva. Porquê que vocês estão aqui a trazer negatividade? Na verdade elas não estavam a trazer negatividade, elas estavam a trazer realidade. Portanto, isto fez-me perceber que quando eu vivo só comigo e na minha cabeça, eu posso viver num mundo de bliss e de privilégio, mas de vez em quando a realidade bate e sim, a minha realidade também é uma realidade, só que a realidade conjunta é bastante relevante e tenho de me manter mais up to date com o que é que está a acontecer no mundo. É isso, eu tenho muitas coisas que são muito conflicting na minha forma como eu quero viver a vida, porque eu quero estar mais conectada, porque eu quero saber o que é que está a acontecer, porque eu quero ser culta e não quero ser ignorante. Mas depois ao mesmo tempo também quero estar completamente desconectada de coisas materiais, de tecnologia, de redes sociais, do mundo online, o que fica difícil de conciliar por vezes. Antes do meu pai chegar eu estava um bocado estressada durante um bocadinho porque comecei-me a perceber, ok, se alguma coisa lhe acontecer, normalmente ele é tipo o primeiro ou o segundo. Porque é que ele ainda não chegou a casa? Será que alguma coisa aconteceu? I wouldn't know. Ficamos no unknown, mas depois eventualmente ele chegou. Tinha só ido ao supermercado ou a algum sítio comprar cenas. Tipo, eu estava tensa por as outras pessoas e por tudo o que eu não sabia e não tanto por o que é que me estava a acontecer a mim. Porque eu estava, como eu disse, na melhor situação que eu podia estar. Mas quando eu pensava nos hipotéticos que podiam estar a acontecer a outras pessoas, ficava um bocado... ok, what's going on? Não poder contactar ninguém foi libertador em certos momentos, durante algumas horas, mas depois, noutros momentos, foi tipo, ok, já chega.
Já cheguei, eu quero saber se está toda a gente bem, please. Eu e a minha família toda fomos dormir tipo às 9. Esta experiência iluminou-me para várias coisas. Iluminou-me que sim, eu gosto de estar bastante isolada e eu estou efetivamente bastante isolada fisicamente, tipo no espaço em que eu estou. Estou bastante isolada da realidade do mundo, do que é que está a acontecer. O que é bom em momentos, mas também tem de ser equilibrado com manter-me in the loop. Felizmente não estava numa situação em que eu não tinha nenhum familiar no hospital, eu não tinha tipo nada que me preocupar assim necessariamente. A minha avó tinha tudo a gás, tipo o sítio onde ela estava ok, a minha tia vive ao lado da minha avó, por isso estava tudo bem. Tipo, eu sabia que todas as pessoas à minha volta estavam bem e isso mostrou-me que eu estou bastante privilegiada, porque é sempre a mesma coisa. Tipo, têm de vos tirar as coisas da mão para vocês perceberem o quão privilegiados é que vocês são, que as têm em primeiro lugar. Esperemos que não aconteça outra vez.